Olá pessoal, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Você já sabe, esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que o Líbano quer conter o Hezbollah para que a resposta a Israel não seja forte o suficiente para provocar uma guerra de grande escala entre os dois países. O deputado Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, quer expulsar todo o corpo diplomático venezuelano do território brasileiro. Nós vamos conversar com ele para entender mais sobre esse assunto. E presidente Nicolás Maduro anda desesperado e já fala em bloquear até o aplicativo de WhatsApp da Venezuela, porque, segundo disse, é prejudicial para a democracia. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Pessoal, hoje a gente vai começar o nosso programa com um recado de nosso apoiador. É muito importante para a gente e também para aquele que sofre com qualquer problema de falta de ereção. Sabe aquela ereção meia boca? Pois é, tem solução. Pois preste atenção nesse recado e a gente volta logo em seguida na continuidade do nosso programa. Se liga aí no recado da Tatá. Vai, Tatá! Muito obrigada pelo carinho e olha, eu tô aqui para falar de coisa boa, viu? Quando eu entro aqui é para falar sobre o nosso relacionamento. Nem só de trabalho vive o homem, né, Paulo? A gente trabalha tanto, cuida da casa, da família, mas aí o relacionamento, o cansaço, a ansiedade, o desânimo, isso vai tomando conta. E quando a gente percebe, o relacionamento virou aquela coisa de melhor amigo, cada um pro lado, a briga tomando espaço, e aí que entra o Max Viril Premium. É o famoso salva relacionamento, porque é um tratamento potente, de alta performance para o homem e de todas as idades, viu? Você que sofre com ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas na ereção, grava bem esse nome. Max Viril Premium é tão forte, tão concentrado, que o tratamento é a cada 3 dias. E o que ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele traz uma explosão de vitalidade para você. Então você já acorda diferente porque ele traz uma dose extra de energia, mais concentração, muito mais disposição. Para você que gosta de uma academia ou exercício, acorda cedo, é diferente com o Max Viril Premium. E o outro ponto importante, lógico, é a parte sexual. Tem coisa que eu sempre falo que não dá para resolver na força de vontade. Então, ejaculação precoce, por exemplo, é um constrangimento. Quando você toma o Max Viril Premium, ele já atua num neurotransmissor, Paulo, para diminuir a ansiedade e a hipersensibilidade. Isso aumenta a resistência. O seu tempo de ação é mais longo. Ao invés de 20, 30 minutos, você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Além disso, ele regula a testosterona, melhora todo o fluxo sanguíneo masculino, dilata as veias, dá sensação de volume e aumenta a potência em 10 vezes mais. Olha que sucesso! Já anota o telefone 0800 323 0090. Anota aí, 0800 323 0090. Você que está acompanhando aqui o programa, eu desafio você mudar o seu conhecimento. Às vezes a gente acha que não precisa de algo até conhecer. E o Max Viril Premium, ele tem efeito em 30 minutos antes da relação. Ele é o estimulante mais rápido e mais potente do Brasil. E o principal, é natural. Não atrapalha a sua medicação, não possui nenhum efeito colateral. Então vale a pena você conhecer. Você tem mais potência, ele aumenta o desejo, o apetite sexual. Para você que não sente mais aquela vontade, você vai trazer aquela explosão de vitalidade, né? Aquele apetite sexual, aquela eletricidade sexual para o seu relacionamento. E o principal de tudo isso, você vai perceber a diferença logo no primeiro dia. Então faz o seguinte, invista em você. A gente às vezes gasta com tanta coisa que não precisa, e quando se trata da nossa saúde, a gente fica com vergonha, fica com receio. Max Viril Premium é um tratamento de alta performance para você, homem, e não possui nenhuma contraindicação, ao contrário, ele tem as principais vitaminas que vão trazer mais desempenho, mais potência para você, mais energia, também ajuda na produção de ocitocina, serotonina, todos os hormônios do bem-estar, para reduzir a ansiedade, para trazer de volta essa conexão entre o casal. Você que é esposa, liga também. Se o maridão é mais tímido, a gente já cuida de tudo, não é? Então pega o telefone e liga agora, 0800
323-0090. 0800-323-0090. Paula, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou liberar para quem é telespectador, para quem está acompanhando o programa, 70% de desconto. Ou seja, você vai investir somente 30%. Olha só, olha que desconto especial. E são 2 presentes para você que ligar agora. Se você falar que está acompanhando aqui o programa, pedir o Max Viril Premium agora, você vai levar o smartwatch top de linha, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função, E o principal, vai também AirDots, aquele fone sem fio Bluetooth. Então vai o smartwatch, fone sem fio Bluetooth, 70% de desconto, frete grátis, facilidade no pagamento. Só falta você tomar uma atitude. Max Viril Premium é o famoso salva relacionamento. Anota aí, 0800 323-0090. Não tem idade. Pode ligar agora, hein? 0800 323-0090, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado. Até a próxima. Não adianta. Nicolás Maduro não aceita as sugestões de seus vizinhos e da comunidade internacional e não apresenta as provas de que realmente foi o vencedor das eleições venezuelanas. Nesse caso, não basta dizer, tem de provar. As evidências em contrário são inúmeras. E não cabe em uma soberania que se diz democrata a persistência da dúvida. Não, ela tem de ser eliminada, esclarecida a qualquer custo. A população tem o direito de ter transparência nos atos de seus governantes, até não existir mais nenhuma contestação. E Maduro não consegue proporcionar essa realidade. Ele não consegue fazer com que as atas e seus conteúdos se tornem públicos. Segundo informou, as atas ou os boletins de urna, foram entregues diretamente pelo CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, ao Supremo Tribunal de Justiça nesta terça-feira. Só que as duas instituições são inteiramente controladas pelo presidente ditador, ou seja, elas atestam o que ele disser, o que ele mandar. E aí como vai ser? A justiça diz que ele foi eleito com quase 52% dos votos. E vai ficar por isso mesmo? Simplesmente porque é a justiça do país? O mundo inteiro sabe que desta vez não. Mas Maduro e seus seguidores acreditam que vai ser tudo exatamente como aconteceu no passado com Juan Guaidó. Só que agora há uma enorme diferença. Pessoas mais bem preparadas, inteligentes e que usaram a estratégia correta pegaram de surpresa toda a equipe de articuladores de Maduro. Não há desta vez como escapar dessa arapuca. Ele caiu e junto com ele todos os seus apoiadores. Vai ser só uma questão de tempo. Pode apostar nisso. A cada dia que passa, ele, Maduro, mostra sua veia de ditador pulsante e com mais energia e raiva contra uma corrente que, pela primeira vez em anos, se mostra forte e com um poder crescente e avassalador. Com as ferramentas que dispõe hoje, o atual presidente da Venezuela não conseguirá vencer. O tribunal comandado por ele está convocando toda a oposição para que apresente as provas que tem para depois, segundo relatos, comparar com os boletins apresentados por Maduro e o CNE. Claro que ninguém vai cair nessa. Há quem diga que o plano de Nicolás Maduro é pôr a mão nessas provas da oposição e prender todo mundo de uma única vez. Na hora em que o pessoal aparecer com os boletins, receberá ordem de prisão e o material será confiscado todo e destruído. Aí vai valer apenas a palavra de Maduro. Só um tolo e desavisado vai cair nessa lorota. Maduro usa esse argumento de que entregou as atas, mas como uma isca para atrair e pegar os opositores. Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez permanecem em esconderijos para que não sejam capturados e até mortos pelas forças de Maduro. Para que ele possa ter êxito, essas provas deverão ser apresentadas em larga escala para a comunidade internacional, que o acusa de fraude em abundância.
Depois terá de garantir a segurança dos opositores para que os boletins possam ser analisados por uma parte independente e com total transparência. A questão da Venezuela já não é mais uma questão apenas interna de soberania e que deva ser resolvida entre as duas partes venezuelanas. Não é mais. Já houve o pedido de socorro internacional e ele está, sim, a caminho. Já era. Mas Nicolás Maduro continua dando declarações e dizendo por aí que não se importa com a opinião de outros governos e, principalmente, dos Estados Unidos, sobre as contestadas eleições presidenciais de julho na Venezuela. Veja. Me sabe hasta sabe lo que opina el gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos un día dice que ellos tienen las actas. Y yo digo, Dios santo, es que el gobierno de Estados Unidos tuvo testigo en las mesas. Parece, ¿verdad?, que el gobierno de Estados Unidos tuvo testigo en todas las mesas. No me di cuenta de dónde sacaron esa gente. Porque la semana pasada dijeron, tenemos las actas. Y el gobierno de Estados Unidos determina que ganó el nazi. Perverso, el asesino de El Salvador, el matacura. González Urrutia, que es un asesino, un criminal. Así lo denuncio, así lo enfrento. Y en Venezuela debería abrirse una investigación por los asesinatos que cometió en El Salvador. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse na semana passada que havia evidências esmagadoras da vitória de González e que Washington o reconheceu como o verdadeiro vencedor da eleição naquele domingo. Em resposta a uma pergunta na segunda-feira sobre se os Estados Unidos estavam prontos para reconhecer um presidente interino como fizeram em 2019 com Juan Guaidó, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que esse era um passo que eles, os Estados Unidos, estavam tomando já, ou seja, o de reconhecimento da proclamação de Edmundo González. E você viu aí que Maduro está com ódio de Edmundo González e Maria Corina Machado, ao ponto de levar a entender que ele pretende condená-los a longos anos de prisão. A iniciativa se assemelha muito ao que aconteceu recentemente na Rússia, onde Putin colocou na cadeia o seu maior opositor e a pessoa que verdadeiramente oferecia risco a ele de ganhar as eleições, chamado Alexei Navalny. E depois, o governo russo o matou, como foi divulgado pela imprensa internacional. Rússia e China continuam parabenizando Maduro como o vencedor da eleição, mas a maioria dos países ocidentais ainda pede a divulgação completa dos boletins eleitorais. E Maduro não consegue fazer isso. O desespero dele é tanto que Maduro está percebendo que desta vez será bem difícil, dificílimo, continuar no comando do país. Ele disse que vai cancelar o aplicativo de mensagens WhatsApp, encorajando outros venezuelanos a fazerem o mesmo, alegando que o aplicativo está sendo usado para ameaçar as famílias de soldados e policiais. Veja. Eu vou romper relações com WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. É isso aí, um presidente democrata, de liberdades e direitos. Fica claro a cartilha do Foro de São Paulo. Controle das mídias sociais para que também tenha controle da massa.
Tem alguma semelhança com o que você já viu em algum lugar? Então, o que acontece por lá, preste bem atenção, pode acontecer aí também, bem pertinho de você. Enquanto isso, a pressão internacional só aumenta. 30 ex-líderes de 13 países cobraram que o presidente Lula defenda a democracia na Venezuela. Eles pedem que o petista reafirme o seu inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e faça o regime político prevalecer no país sul-americano vizinho ao Brasil. Lula está no Chile, onde assinou vários acordos de cooperação com o presidente Gabriel Boric, mas não teve como fugir dessa responsabilidade que pesa sobre suas costas. Falando a repórteres, Lula disse que conversou bastante com seu colega Gabriel Boric sobre iniciativas conjuntas com seus homólogos da Colômbia e do México a respeito da situação política no país sul-americano. Veja. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Boric não chegou a mencionar a situação na Venezuela. E hoje com a gente o professor Alfredo Bessoff. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Você também acredita que essa história de chamar a oposição para apresentar os boletins de urna soa mais como uma isca para prender todo mundo? Muito boa tarde, muito obrigado. Um abraço para os nossos net-espectadores, um abraço para você, Paulo. Basicamente, o Maduro está num mato sem cachorro. O Maduro tem uma claque que ele usa basicamente como chefe de torcida, esse espetáculo deprimente de perguntar para as pessoas se vão desinstalar o WhatsApp ou não, é uma coisa medíocre e ridícula. O Maduro foi pego de surpresa com essa história das atas. Na verdade, o grande gatilho que a oposição conseguiu fazer lá na Venezuela foi se organizar de forma a que eles tivessem cópia dos boletins das atas. E esse fato fez com que o Maduro não pudesse apresentar as atas adulteradas. Ele não pode apresentar as atas originais, porque elas irão confirmar a vitória da oposição, e não pode apresentar as atas, olha só, fraudadas, porque aí também serão atas faltando assinatura e tudo mais. O Maduro está numa situação muito delicada, ele aumenta o seu isolamento, ele aumenta a chantagem em cima do Lula, do Petro, do López Obrador, ele começa a atacar alguns outros líderes, ele não tem exatamente palavras elogiosas a outras lideranças de esquerda que não estão ajudando o seu projeto, e é interessante notar que ele é fustigado diretamente pelo Milei. A situação do Maduro é muito estranha e é muito reveladora, Paulo, porque eu estive lendo nas últimas horas, acompanho todos os dias as notícias, todos tentam fazer com que o Maduro entenda que acabou. Acabou, ele não tem como ficar, mas ele resiste. Uma das magias que eles chegaram a propor é que houvesse uma repetição das eleições sem a existência e qualquer alternativa de cópia de atas. A situação do Maduro, na minha opinião e na minha torcida, ele está num mato sem cachorro, num processo irreversível. Com um pequeno detalhe, Paulo, caindo Maduro, fica difícil a situação do Lula e também a situação do Petro, minha opinião. Olha, como a gente
falou ali no início, né? O Foro de São Paulo mais parece um castelo de cartas. Quando começa a cair, né, essas cartas principais, ele não se sustenta. Isso está muito claro, essa intenção de Maduro de pediu que a Suprema Corte da Venezuela chamasse os candidatos de oposição para apresentar os recibos, os boletins. Imagine. E aí só assim ele vai apresentar os boletins ali para que a Suprema Corte faça uma análise, né, dos dois boletins, das duas situações. Aí o que parece isso aí? Está claro que não tem conversa nenhuma, ele vai pegar aqueles boletins da oposição, achando que a oposição não tem cópia disso ou que não vai levar cópia, vai levar os originais, e aí aproveita e prende todo mundo por insurreição, golpe e tudo isso que ele está falando. Então, obviamente que a oposição não vai se encontrar com a Suprema Corte e com o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, na Venezuela, para apresentar essas provas. Essas provas serão apresentadas para a comunidade internacional. Só que esse tempo, né, de demora para que ele consiga provar aquilo que ele diz vai complicando muito a situação, inclusive do governo brasileiro, que está sendo apontado como o cabeça dessa negociação, ou seja, a ponta dessa pirâmide que tem como base a Colômbia e o México. Você não acha que isso pode complicar num momento como esse que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um ano eleitoral, que a situação do partido, do presidente já está bem complicada? Com isso fica pior ainda? Mas, e o papel da velha mídia, Paulo, é exatamente tentar mostrar o contrário. Já tentaram mostrar o Maduro como um representante da direita. Olha só o absurdo que eles estão fazendo. A eleição, o quadro da Venezuela interfere diretamente na percepção do risco democrático que nós vivemos. O Maduro, ele lembra aquele cara muito esperto que acaba se enrolando na própria esperteza. O Maduro não estava, e quando você falou das eleições anteriores, Paulo, você foi muito feliz, lembrando que desta feita, o Maduro encontrou pessoas muito mais qualificadas e uma opinião pública mundial muito menos disposta a engolir as insanidades e as barbaridades que ele comete. Então, a armadilha de tentar levar a oposição para dentro de um tribunal comandado, controlado e definido pela turma do Maduro não deu certo. No cenário mundial, essa posição complicada do Lula, essa posição de cumplicidade e conivência, acaba derruindo ainda mais a imagem que o mundo tem do Lula. A imagem que o mundo passa a ser do Lula é de um cara complacente, conivente, cúmplice e parceiro de uma ditadura ensandecida. No nível interno, olha, eu penso que fica cada vez mais clara para a sociedade brasileira a necessidade de focarmos nas eleições desse ano. Então, é um cenário que eu vejo com bastante clareza, Paulo, e com bastante, entre aspas, alegria pela repercussão que vai acabar tendo na eleição brasileira. Não me deixa alegre a situação do povo venezuelano, que fique claro. O que me agrada é a percepção que essa insanidade da Venezuela está fazendo, levando, criando e gerando na cabeça e na visão dos brasileiros. O que o governo brasileiro deveria fazer é jogar isso fora, assumir de uma vez e falar, olha, você tem que apresentar até tal dia, se não apresentar, acabou, a gente pula fora. Mas, Alfredo, fica por aí que a gente já volta já com esse assunto, né? Fica por aí. E agora nós temos um outro recado também super importante de nosso apoiador. É um produto novo, olha só que legal. Vamos falar de queda capilar. Ninguém gosta de perder cabelo. E se você sofre com isso, preste bem atenção nesse recado da Brasil Vida, que traz o tônico capilar É Coisa de Pele Hair. Quem vai falar sobre ele é o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo.
Este recado é especial pra você que está com os cabelos fracos, quebradiços, ralos e sem vida. Conheça agora o tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele. Inovação e tecnologia recuperando, tratando e devolvendo a saúde dos seus cabelos. Previne a queda, restaura o couro cabeludo, fortalece e devolve os fios perdidos, trazendo beleza e volume aos cabelos. Ativos de última geração, nutrindo seus cabelos de dentro pra fora. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. Você não precisa mais disfarçar e ficar inseguro. O tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele vai auxiliar e prevenir a queda dos cabelos, realizando uma limpeza profunda, combatendo a oleosidade, aumentando a resistência do cabelo e recuperando a sua autoestima. O tônico capilar É Coisa de Pele Hair, com nano e biotecnologia, leva as vitaminas através dos drones guiados até a raiz e acaba com a queda e estimula o crescimento de novos fios. Em um mês, você já vê os resultados. Fácil de usar. Use o shampoo de 2 a 3 vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos, massageie o couro cabeludo por até 2 minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique 6 borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite do tônico capilar É Coisa de Pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. Tá perdendo os cabelos? Então não perca tempo, ligue agora mesmo. 5 centímetros de crescimento em 30 dias. 20 dias, seus cabelos param de cair. Teste de eficácia, aprovado pela Anvisa. A tecnologia drone capilar, com blend de ativos, estimula o crescimento, melhora a circulação e combate a queda. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. Sabe aquela sensação horrível de ver os seus cabelos no ralo do banheiro? Só quem passa por isso sabe como é triste. Depois do Covid, milhares de pessoas tiveram como efeito colateral da doença uma queda expressiva de cabelos. Mas pode comemorar a boa notícia. A Brasil Vida trouxe um produto revolucionário para diminuir e, na maioria dos casos, acabar com esse problema. É Coisa de Pele Hair. É um tratamento à base de nanotecnologia e biotecnologia que faz o tônico penetrar através do couro cabeludo e atingir diretamente o bulbo capilar. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. A fórmula do É Coisa de Pele Hair tem a tecnologia dos drones guiados que faz o blend de ativos chegar em todas as áreas onde o cabelo perdeu a vida e atua exatamente onde precisa. Em apenas 20 dias, você já vê os primeiros resultados. Você vai ter seus cabelos de volta de forma saudável, sem implantes, sem agulhas e sem dor. Ligue para 0800 552 5500 ou acesse o QR Code que está na sua tela e aproveite o presente especial. Você compra o tratamento de 1 ano no cartão de crédito e ganha uma Alexa. É Coisa de Pele Hair. Será seu último tratamento contra a queda capilar. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. Você não precisa mais disfarçar e ficar inseguro. O tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele vai auxiliar e prevenir a queda dos cabelos, realizando uma limpeza profunda, combatendo a oleosidade, aumentando a resistência do cabelo e recuperando a sua autoestima. O tônico capilar É Coisa de Pele Hair, com nano e biotecnologia, leva as vitaminas através dos drones guiados até a raiz e acaba com a queda e estimula o crescimento de novos fios. Em um mês, você já vê os resultados. Fácil de usar. Use o shampoo de 2 a 3 vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos, massageie o couro cabeludo por até 2 minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique 6 borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite do tônico capilar É Coisa de Pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele.
Tá perdendo os cabelos? Então não perca tempo, ligue agora mesmo. 5 centímetros de crescimento em 30 dias. 20 dias, seus cabelos param de cair. Teste de eficácia aprovado pela Anvisa. A tecnologia drone capilar com blend de ativos estimula o crescimento, melhora a circulação e combate a queda. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Tônico capilar e shampoo é coisa de pele. Agora há pouco a gente estava falando da resistência louca de Nicolás Maduro para se manter no poder na Venezuela. O mundo inteiro e principalmente os vizinhos já estão se mobilizando para derrubar as narrativas do presidente venezuelano. Ele não tem conseguido o que prometeu, sendo a única saída e condição para que permaneça no poder. Os presidentes da Colômbia, México e Brasil estão fazendo de tudo para manter o amigo onde está, mas o tempo dele está correndo e a pressão aumentando muito. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é signatário de um pedido feito ao Ministério das Relações Exteriores para que todo o corpo diplomático da Venezuela seja expulso do Brasil por graves violações aos direitos humanos e políticos do governo Nicolás Maduro. O pedido tem assinatura de outros 33 parlamentares. E é com o autor desta proposta que a gente vai conversar agora, o deputado Bibo Nunes. Olá, deputado, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Qual é a sua avaliação sobre essas relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela num momento como esse, que se arrastam apesar de visíveis violações aos direitos humanos? É com o senhor. Olha, eu acho que relações diplomáticas com um país despótico, ditador, como é o caso da Venezuela, não temos o menor interesse. Tanto é que 32 parlamentares assinaram o manifesto para que o corpo diplomático seja expulso do Brasil. Para dar um exemplo e chamar a atenção, porque o que a Venezuela mostra hoje ao mundo é um dos piores exemplos de ditadura, de desrespeito, de roubo escandaloso de uma eleição, onde não dão a menor satisfação para ninguém, onde tem cerca de 2.500 generais ganhando muito bem para servirem de carpacho para esse governo ditador. Não vejo sentido algum um Maduro que o seu principal intuito, que muitos esqueceram disto, é que o Foro de São Paulo foi fundado pelo Chávez e pelo Lula nos anos 90. E a grande aspiração deles é transformar a América Latina numa grande nação comunista socialista, que é o Foro de São Paulo, ou URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, qual é a consideração que devemos ter com quem não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade, onde ilude, mente o tempo todo? Ah, mas os dados são do governo. Mas o que interessa dados do governo despótico? Um governo ditador? E é pelos dados do Maduro, quem está liderando o quadro de medalhas das Olimpíadas da França hoje é a Venezuela, está em primeiríssimo lugar, se é pelos dados dele. Então não se acredita em nada, não se confia em nada, e o povo unido não pode baixar guarda, tem que continuar na luta, porque com o tempo o povo demove e derrota qualquer ditadura. Esse exemplo nós temos no mundo todo e não podemos desistir. Deputado, antes de passar a palavra para o nosso amigo Alfredo Bessoff, o senhor é autor da PEC que obriga uma destinação mínima de recursos para a prevenção de desastres. O senhor poderia explicar para a gente os contornos dessa PEC, sim, das catástrofes, que acaba obrigando a destinação, obrigando a destinação de emendas para socorrer situações como a que aconteceu no seu estado? Sim. Essa PEC, ela foi criada antes da tragédia. Isso é interessante colocar. Quando iniciou a tragédia, um dia antes, as enchentes quando começaram, um dia antes foi instalada a comissão especial a mando do presidente Lira na Câmara dos Deputados. Então não tem nada de oportunismo. O Brasil hoje não tem nada com relação à prevenção à calamidade pública. Não tem como destinar dinheiro imediato o parlamento, em hipótese alguma. E quem pode mandar é o executivo e não manda, só enrola, como é o caso do Rio Grande do Sul.
o que era esta PEC e o que é esta PEC. Esta PEC surgiu da ideia, tem que ter dinheiro imediato para solucionar calamidade pública, porque o parlamentar, deputado federal, o senador, manda uma emenda, chega daqui um ano, 10 meses, se for com muita agilidade. Pensei, vamos fazer o seguinte, 5% das emendas parlamentares serão destinadas para a calamidade pública com o dinheiro disponível imediatamente. Não adianta mandar para daqui um ano. Essa é a ideia principal. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, 5% das emendas, que cada deputado aí teria a média de 2,5 milhões, tirando pelo Rio Grande do Sul, e senador 5 milhões, para que a homologada a calamidade pública em Brasília, no outro dia já manda um PIX para ajudar. Tudo bem. Foi aprovado, todos os partidos assinaram, não tem problema nenhum. Aí fomos para a comissão especial. Na comissão especial, com todos os partidos e parlamentares, melhorou. Dos 5% dos parlamentares, passou também 5% do dinheiro das bancadas e 15% dos fundos do governo, que totalizariam hoje 8 bilhões 890 milhões. Hoje nós não temos aí praticamente nem 600 milhões de reais. E o dinheiro chega daqui a um ano, se chegar. Então foi aprovado por unanimidade todos os partidos, do PSOL ao PL. Todos os parlamentares. Discutimos bastante, o número de sessões, tudo respeitado, e foi aprovado por unanimidade. E agora segue para o Senado, né? Já foi para o Senado, onde deveremos também aprovar por unanimidade, porque o Brasil agora, prevenção. Alguns parlamentares, mas eu vou dar obrigatoriamente 5 emendas da bancada? Sim, mas se não tiver tragédia. Todos os estados do Brasil tiveram calamidade pública. Tem intensidade 1, 2 e 3. E, se não teve a calamidade, investe em prevenção. Investe em dique, investe em ponte, investe em corpo de bombeiros, investe em prevenção. Porque a prevenção evita muito gasto, muita tragédia e muitas mortes. Por isso foi aceito por unanimidade. Então, se por acaso não usar em prevenção, que é muito difícil, não usar em nada, no final ele pega esse dinheiro e usa como emenda normal. Então não tem problema. É uma emenda que não tem como usar, porque na prevenção usa em vários segmentos, é uma retroescavadeira para consertar um dique, então não tem desculpa. O que tem é conceito, tem ideia de que o Brasil precisa ter prevenção contra a calamidade pública. E quando acontece uma calamidade, como foi o caso de Brumadinho, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que mande o dinheiro no dia seguinte, senão é ineficácia, é enrolação e mancha cada vez mais a imagem do parlamentar perante a sociedade, que fica esperando ajuda e não chega. Agora vai chegar. Deputado, eu vou passar a palavra agora aqui para um outro gaúcho. Está aí o Alfredo Bessov, que é do Rio Grande do Sul, torcedor do Internacional. Sofredor como eu. Faça aí. Sofrer! Não, sou gremista. Tá ruim. Vai, Alfredo. O que você achou aí da fala do deputado? E eu sei que você tem uma pergunta para fazer para ele. Siga adiante, por favor. Perfeita colocação, perfeita. Desculpem falar sobre a sua voz, mas, Bibo, eu sou gremista. É sacanagem do Paulo, mas não tem problema, não. Mas também, ele está melhorando agora. Saiu do rebaixamento. Agora, a grande questão é o seguinte: em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa em relação aos representantes da Venezuela. Eu penso que esse é um resgate do papel do parlamento muito necessário. E dentro do papel do resgate do papel do parlamento, e antes de elogiar pela PEC das tragédias, eu queria perguntar, com todo respeito, mas também ao mesmo tempo com toda a indignação, que eu creio que seja sua também, por qual razão o parlamento brasileiro não exerce um papel de fiscalização mais efetiva das ações e das relações do governo brasileiro com os países ditatoriais, via financiamento do BNDES, via calote da dívida. Agora nós estamos prestes a ter outros envolvimentos comerciais
com nações que não nos dão retorno. Eu queria saber de Vossa Senhoria, com todo o respeito, de Gaudério para Gaudério, eu queria saber em que momento o parlamento irá resgatar ou assumir o seu papel, porque é o parlamento que libera tantas coisas para as relações exteriores. Não estaria na hora de repensar essa prerrogativa do parlamento? Sim, essa prerrogativa tem, mas sempre tem o lado da esquerda que apoia ditador. Quando o Maduro colocou há 2, 3 anos atrás, não lembro bem, mísseis contra o Brasil, e queria dizer que ele estava do lado do Lula, a esquerda foi lá, defendeu o Maduro, estava apontando mísseis contra o Brasil para querer intimidar. Pouca gente lembra disso. Agora, no tempo do Bolsonaro, o Maduro era proibido de pisar no Brasil. Quando o Lula assumiu, a primeira coisa, chama o Maduro para cá. Como é que nós, parlamentares, a nossa parte nós fazemos? Queremos até que expulse o corpo diplomático da Venezuela. E se tiver Coreia do Norte que não tem, ou então mande outros, qualquer país que demonstre o que demonstrou a Venezuela, nós não devemos ter relações diplomáticas. Temos que dar exemplo ao mundo que pessoas não são corretas, governos que não respeitam seus povos não podem ter nosso respeito. Agora fica muito difícil quando se tem um presidente da República e diz que o que aconteceu, quando morreram 20 e poucas pessoas lá, até aumentou, que o Lula disse que não tinha nada de anormal, estava tudo tranquilo e que estavam exagerando, querendo dar uma ideia que era uma terceira guerra mundial, com o que estava acontecendo na Venezuela. Lembra quando as pessoas morreram? Mais de 1.200 pessoas presas no dia, está construindo presídio para prender mais gente. E o presidente do nosso país, que queira ou não, ele é o presidente, ele diz que Maduro praticamente é um democrata. Eu tive um debate sexta passada com o Paulo Pimenta e ele disse que era um democrata. Eu perguntei para ele, o senhor que é um democrata, o senhor considera o Maduro um democrata ou um ditador? Ah, não vou cair nessa tua, não vou responder. É uma pequena pergunta, ministro. Não vai me responder isso? Porque o senhor foi lá na posse dele? Porque ele elogia? Porque o senhor elogia o Maduro? Por isso que não quer responder? Tem que pensar. Não tem isso. Se é do lado de ditador, é ditador também. E o nosso governo, Lula, o exemplo é esse. E o sonho, no fundo, é que o Brasil se torne uma Venezuela, um poder total para eles, onde faz uma eleição e ninguém viu nada de ata, nada, tudo de um TSE local, que é o CNE lá, que está a serviço do governo. É isso que querem também no Brasil, porque a ideia é o Foro de São Paulo, uma grande América Latina, socialista e comunista, mas não, a nossa bandeira jamais será vermelha. Deputado, já que o senhor tocou no nome de Paulo Pimenta, ele que era ministro da SECOM, foi designado ministro aí em caráter especial para gerenciar a crise no seu estado. Extraordinário. Extraordinário. Surtiu algum efeito, na sua opinião? Surtiu. O efeito foi o seguinte, ele ficaria com seu ministério no Rio Grande do Sul. Não deu 20 dias, foi embora. Voltou para Brasília de tanta vaia que tomava. Começou a enchente aqui, o governo vai ajudar, prometeram 51 bilhões, falei na tribuna. Olha, se o governo ajudar, destinar 51 bi de ajuda, eu vou aplaudir. Até hoje não consegui aplaudir. Se fizer isso, eu vou aplaudir. Aí eu fui ver o que era. 51 bi de ajuda, que a gente imagina, assim como perdoaram dívidas de vários países, perdoariam e dariam uma ajuda para o Rio Grande do Sul. Os 51 bilhões, pasmem, 51 bi, 30 bilhões é para financiamento. Está sem casa, sem dinheiro, sem geladeira, sem nada, tem 30 bi para pegar financiamento. Isso não é ajuda. E os outros 21 bi era adiantamento de Bolsa Família, adiantamento de fundo de garantia, dinheiro que as pessoas têm direito a receber. Isso é engodo, é enganação. Eu digo, a esquerda no Brasil é formada, na sua imensa maioria, por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira. É o quase o tempo todo. Olha, eu vou ao Brasil, prometeram agora aí, vou ao Brasil. O aposentado vai viajar até R$200. Pura enganação. O que fizeram foi juntar passagens que já estão à disposição. São 2 milhões de passagens até R$200, que qualquer um pode comprar. E faz uma onda. Olha, quem não viajou há 12 meses atrás pode comprar. Qualquer um compra.
E se quiser desconto, depende da companhia aérea. Pura enganação, engodo, assim como prometeu o quê? Picanha e cerveja. E hoje está dizendo que o bom mesmo é pescoço e pé de galinha. E não chegou nada aí, deputado, no Rio Grande Não, do Sul? alguma coisa chegou. Mas no início, ele estava prometendo, em setembro, ele prometeu um bi e pouco. Eu sei que chegou 0,1% do que eles prometeram em setembro do ano passado. 0,1% apenas do que tinham prometido. Alguma coisa chegou. Mas nada a fundo perdido, né? Fundo perdido, nada. Nada. E Ou seja, o povo vai ter também que com relação- pagar de volta, né? Tem que pagar O Estado tudo. vai ter O aeroporto, 2 meses, nada. Primeiros 35 dias, tivemos uma reunião com a direção da Fraport, que cuida, é uma empresa alemã que cuida do aeroporto de Porto Alegre, tá? Ganhou a concessão. A diretora, Andréas, disse o seguinte: eu não aguento mais. Numa semana ela disse que vai ajudar, na outra não. Vai e vem, vai e vem. Ela disse, com português ruim, né? Eu estou a morrer aqui. Ela acha, vai morrer porque ou se faz o aeroporto ou se faz burocracia. Porque a ideia, acreditem, é dizer que a privatização, que é uma concessão por 20, 30 anos, não deu certo. E pega de volta, traz de volta para a administração do governo federal, dizendo que sempre o governo tem que estatizar. Essa ideia não tem respeito, dinheiro não chega, só enrolação. Esta é a realidade que nós vivemos. Basta ver que o Pimenta ia ficar aqui sempre com o seu ministério, em 20 dias foi embora. O presidente Lula, em setembro, quando teve a primeira tragédia, não apareceu aqui, nem para um sobrevoo, nada. Ficou 6, 8 meses sem vir. Depois veio 4 vezes. Numa ficou 3 horas e numa dessas ele deu uma entrevista, perguntaram: e aí, presidente, como é que o senhor está vendo a situação do Rio Grande do Sul? Eu torço por Grêmio e por Inter, só o que ele falou. É assim que nós somos tratados pelo governo desse, com todo respeito, ex-presidiário Lula. Alfredo Bessoff, você que é do Rio Grande do Sul, mais uma vez, tem alguma coisa a dizer a respeito disso aí para o deputado, para a gente encerrar essa entrevista? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar principalmente pela PEC da prevenção. Talvez o fator, a PEC das tragédias, talvez o mais importante seja a prevenção, desassoreamento e uma série de obras que precisam ser feitas, treinamento de defesa civil, criação, compreensão dos ribeirinhos, da realidade da sua situação. Eu sou de Candelária e Candelária ficou debaixo d'água em muitos lugares. A questão mais assustadora de tudo isso, deputado, é saber que esse governo, que tem muito voto no Rio Grande do Sul, o governo do Lula, a gente não sabe como, mas tem muito voto no Rio Grande do Sul. Eu temo muito, deputado, que o governo esteja trabalhando para postergar entrega de casas e muitas coisas para o período pré-eleitoral e usar isso como uma chantagem, como já tentou fazer com o prefeito de Farroupilha, como tenta fazer com outros prefeitos. Então, eu temo que, além da ajuda não chegar, a ajuda seja condicionada a uma barganha, a uma chantagem, a uma troca de favores, a um verdadeiro esbulho eleitoral. Esse é o meu grande medo, deputado. Olha, Alfredo, concordo contigo. É quase que no estilo Venezuela, né? Eles não respeitam ninguém, tentam comprar as pessoas. Basta ver nas votações o que acontece aí, que despejam bilhões em emendas para comprar parlamentares, que eu acho um absurdo se vender por... Se vender já é péssimo, mas emenda que vai receber de qualquer maneira a ganância. Mas muitos recebem emendas muito mais do que receberiam. É uma vergonha. Por isso que eu digo que o sonho da esquerda aqui, acreditem, é o Brasil virar uma Venezuela. Ok. Deputado, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. Volte sempre. E o Alfredo Bessoff fica conosco mais um pouco. Tá Muito bom. obrigado, viu, deputado? Uma honra, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Jornalismo de verdade. Valeu. Até a próxima. Até. E agora a gente tem outro recadinho de nosso apoiador. É para quem está com dores pelo corpo. Tem produto bom aqui para isso. E quem vai falar dele é o Andrei Andrade, que já está na linha. É com você, Andrei. Oi, boa tarde. Meu nome é José. Olha, o remédio para mim foi excelente.
foi muito bom, tá? O quê? 10 dias que eu tô tomando ele, sendo que o tratamento é de 4 a 5 meses, e durante esses 10 dias eu já fiquei bom, estou totalmente bom. Eu até queria parar de tomar, mas como eu comprei todos os comprimidos, então eu vou continuar tomando todos os comprimidos. Mas foi muito bom. Olha, doía aqui no ombro, doía até a junta do dedo, doía embaixo no pé, tendinite, em tudo quanto era lugar, mas olha, foi ótimo. Eu estou andando muito bem, eu dobro as pernas, eu corro, está excelente com 10 dias de tratamento. Muito obrigado pelo remédio. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente, uma semana de uso você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular, e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor, e isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter o atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591
4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsulas o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Abu-Habib, disse nesta terça-feira, 6 de agosto, que o Líbano está trabalhando para garantir que qualquer resposta a Israel não desencadeie uma guerra total em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega egípcio. Veja. نحن نعمل من أجل أن لا نصل في أي رد إلى حرب شاملة، لأنها لا تفيد أي من الدول ولا تفيد إسرائيل، لا تفيد إلا أصحاب العلاقة، أصحاب اللي يريدون حرب. في كثير ناس بيريدون حرب، لكن هذه الدول نحن كمسؤولين لا نريد أي حرب، فلذلك نسعى بأن لا يكون الرد، إذا كان هناك لابد من رد، أن لا يكون جماعيا ولا أن يكون كذلك قوي بحيث يقودنا إلى حرب واسعة. Abu-Habib acrescentou que a resposta do Hezbollah aos ataques israelenses não beneficiaria nenhum dos países envolvidos, incluindo Israel. Já o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badir Abdelati, destacou a importância da coordenação internacional entre o Egito e os Estados Unidos. Veja. مع مصر قوة إقليمية رئيسية، فمن الطبيعي أن يكون في تشاور وتنسيق مشترك. هناك توافق بالتأكيد على أهمية التحرك الفوري لوقف التصعيد واحتواء أي تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. عندنا نقاط اتفاق بالتأكيد حول أهمية وحيوية والطابع الفوري للتوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي هناك، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين. As tensões na região aumentaram na última semana após a morte em Teherã do líder do Hamas palestino Ismail Haniyeh e um ataque israelense nos subúrbios de Beirute que matou o comandante sênior do Hezbollah, Fuad Shukur. O grupo armado libanês Hezbollah lançou uma série de ataques com drones e foguetes no norte de Israel nesta terça-feira, mas alertou que sua retaliação, tão esperada pela morte de um comandante sênior na semana passada, ainda estava por vir. O Hezbollah disse na semana passada que o grupo apoiado pelo Irã responderá de maneira estudada. Alfredo Bessoff, o que você achou desse pronunciamento do embaixador do Líbano aí? Será que ele está com medo, com receio do que pode acontecer? Porque Israel vai vir como um rolo compressor, né?
É preciso entender o seguinte: o Irã usa esses grupos como proxies, como marionetes dele, manipular esse sentimento anti-Israel. Esses países, nem o Irã, nenhum desses outros grupos terroristas tem a expertise, a vivência de combate que Israel tem. Não tem o desenvolvimento de armas que Israel tem. Por quê? Porque a dor ensinou Israel a gemer. Então Israel tem uma capacidade de defesa, Paulo, muito grande, e aquele ataque fracassado do Irã contra Israel já foi uma demonstração clara de que eles terão dificuldade em atacar. Agora, a grande questão do Líbano é o seguinte, que durante muito tempo o Líbano serviu de barriga de aluguel para o Hezbollah. A gente precisa entender isso. O Líbano estava, durante muito tempo, gestando nas suas entranhas espaços, abrigos, permitindo que o Hezbollah construísse quase que uma cidade subterrânea. Então, é um quadro, Paulo, que a gente tem que ficar olhando. Agora o Líbano está preocupado, deveria ter ficado preocupado lá atrás, quando começaram as ações do Hezbollah, e não é de agora, não faz 10 anos, faz muito mais tempo. Essa relação, que sempre foi uma relação, digamos, de conveniência entre o Líbano e o Hezbollah, agora chegou num momento que pode ser decisivo, inclusive para o futuro do Líbano. Porque se Israel resolver atacar a infraestrutura do Líbano, como existem oficiais das IDF, das Forças de Defesa de Israel, defendendo, querendo e propondo, eu penso que o futuro do Líbano estará muito comprometido. O Hezbollah, que foi parido, que foi gestado com a conivência das autoridades do Líbano, pode ser aquele também que leve o Líbano para uma situação extremamente delicada. Os dirigentes do Líbano, Paulo, é claro que eles estão preocupados, porque eles sabem, uma coisa é indicar e provocar, outra coisa é aguentar a resposta de Israel. E o problema do Egito vai ser o seguinte, né? Os Estados Unidos já mandaram mais 2 porta-aviões para lá. Então, como é que vai ficar? Se o pau torar mesmo de verdade, Israel tem o apoio dos Estados Unidos e há uma grande possibilidade de Beirute, Irã e toda essa gente ser varrida do mapa da terra. E o Egito vai ficar do lado de quem? Isso é que complica. Alfredo, nós ficamos por aqui. Muito obrigado por sua participação hoje em nosso programa inteiro. Muito obrigado mesmo e até a próxima, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre um aprendizado, uma interação muito importante. E eu quero, mais uma vez, eu vou ser chato, vou dizer para vocês, se inscreva, seja membro do canal do Mundial de Telenotícias. Fazer jornalismo é importante. Apoie os anunciantes, comente, espanque o joinha. Pessoal, fazer jornalismo é um desafio. Parabéns, Paulo, parabéns à sua equipe pelo excepcional trabalho que vocês realizam. Tá certo. Até a próxima, Alfredo. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui. Você ouviu o recado do Alfredo, né? Se gostou de nosso programa, por favor, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder, por favor, porque a gente precisa realmente disso. É muito caro, é difícil pra caramba montar e manter um canal como esse, um programa como esse. Mas com a sua ajuda e compreensão e nossos apoiadores, nós conseguimos e seguimos em frente. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.